Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, então, em relação a essa atividade, pelo número, a quantidade de pessoas, enfim, pela qualidade do ato, vocês acreditam assim que atingiram os objetivos propostos? Isola, eu acho que nós atingimos, porque, veja bem, ontem, no final do dia, o governo publicou no Diário Oficial, né, a transferência da data do leilão, que estava previsto para a próxima sexta-feira, dia 26 de junho, para o dia 23 de julho. Isso pode ser interpretado de várias formas. Evidentemente que nós, do CETES, não baixaremos a guarda, não contamos como vitória, mas contamos como algo sintomático, indiciário, talvez, né, de que o sindicato, né, conseguiu algumas coisas importantes. O primeiro, a Thais está falando aqui, nós conhecemos o trabalho do 40º Grupo, sabemos de todo o empenho, dedicação, a participação sempre numerosa e muito qualificada dos nossos colegas, professores, funcionários aposentados. É interessante que são 98 escolas, né, que estão para ser privatizadas, se o governo conseguir alcançar o seu intento, mas a luta virou uma luta de toda a educação, né, Thaís? Não interessa se a minha escola está ou não está na lista, as pessoas compreenderam a essência desse projeto. Um projeto vendilhão, como fez com a água, como fez com a energia elétrica, tentou fazer com as estradas. É bom lembrar que há poucos dias atrás o governo teve que recuar nas PPPs das estradas, no pedagiamento abusivo, e também é abusivo esse projeto para a educação. Então, eu acredito que a jornada de lutas que nós viemos fazendo contra as PPPs, que teve no Congresso CETES um momento de grande unidade e de grande mobilização, ela se reverteu na prática em atos, em manifestações, em publicações, em audiências públicas. E a nossa quinta-feira ela foi coroada, primeiro, com uma grande participação, uma participação que foi para além do CETES, estiveram lá também o movimento estudantil, os representantes das comunidades escolares, CPMs e conselhos escolares, as centrais sindicais e mesmo parlamentares e partidos políticos que historicamente têm um compromisso com a educação, têm um compromisso com o serviço público e com o direito social à educação, à saúde e a todos mais os direitos sociais. Acho que a Thais foi muito feliz ali nas primeiras palavras dela ao dizer qual que é o caráter, né, que esse governo imprimiu ao longo da sua gestão e o que nós estamos combatendo. Como se trata de um ano eleitoral e o vice-governador não é apenas vice-governador, é pré-candidato à sucessão, eles vão ter que explicar para a sociedade o que são as tais PPPs, que na prática é a privatização da educação pública, porque essa foi uma questão que eles procuraram esconder. Inclusive, o espaço aqui, Brizola, é importante, porque a gente viu situações como na quinta-feira, em que eu vi, ninguém me contou, a presidente do CEPER ser entrevistada pela RBS, e a gente já imagina, ó, vai sair no Jornal do Almoço, no RBS Notícias. Não apareceu nada. Então, a mídia, a imprensa, que ainda respeita os princípios da democracia, da boa informação, da consciência e politização da sociedade, como é a que tu faz, como a gente tem na Rádio Palmeira, ela deve ser saudada, porque também foi um ponto importante. Nós rompemos a bolha muito pela nossa determinação, mas também muito pelo apoio, pela sensibilidade, pela empatia da população com a causa da educação, no caso da educação pública, gratuita e de qualidade. Exatamente com o professor Alex, assim, professor Alex, você que reside aí, milita aí, trabalha mais direto em Porto Alegre, só para nós fazermos assim, aqui nós conhecemos a realidade da escola maior, da escola média, da escola pequena. Essas escolas, elas estão assim, são portes de média. Quantos alunos o senhor teria como nos precisar, mais ou menos assim, para nós ter uma noção e comparar e fazer essa analogia aqui, ó. A escola polivalente em Palmeiras das Missões é uma escola assim, reconhecida como as demais aqui, do trabalho qualificado, tem 800 alunos ali, por exemplo. Eu queria fazer essa analogia aqui. Olha, Brizola, é bem oportuna essa tua pergunta, porque o que nós percebemos, né? Inclusive, nós vimos
apontando isso, e o Diese conseguiu trazer em números, né? As escolas que estão sendo colocadas na lista do leilão, elas são escolas de grande porte, elas concentram, né? Representam um número dentro do total de escolas, no percentual, mas dentro do total de alunos, professores e funcionários, elas acabam sendo maiores, porque são realmente escolas grandes, algumas escolas, né, localizadas no centro da cidade. Então, a justificativa do governo de que são escolas que apresentam vulnerabilidade ou precariedade, quando você vai constatar ao vivo e a cores, você percebe que não são escolas que estão em situação de vulnerabilidade social de seus educandos, pelo menos de boa parte deles, né? E muito menos que são escolas que se encontram com infraestrutura precária. Aliás, tem escola que já está recebendo reformas que depois vão ser atribuídas, né, à empresa vencedora do leilão. Nós vamos pagar duas vezes, vamos pagar a reforma agora e depois, quando a empresa assumir, aquilo entra no cômputo dos gastos da empresa. Veja assim, é um absurdo, né? Então, são escolas grandes, escolas com um grande número de alunos, né, e que não correspondem, né, à própria classificação que o governo propôs. Segundo o levantamento feito pelo nosso jurídico, das 98 escolas, 66 não preenchem os critérios, né, que estão no edital de leilão. O nosso jurídico, inclusive, foi responsável por uma das ações importantes na luta contra a privatização, que foi a liminar que nós conquistamos no Tribunal de Contas do Estado, que ficou vigendo por mais de um ano, né? E que foi derrubado por uma decisão repleta de irregularidades, né? Pelo presidente do TCE. Nós estamos contestando isso na Justiça, né? Mas o Tribunal de Contas apontou uma coisa assim muito simples, né? Disse: não é vantajoso para o Estado deixar o Estado de manter as escolas e passar essa manutenção para uma empresa privada. Custa mais caro e não há garantia de melhoria nenhuma do serviço. Quem experimenta a situação de privatização da energia e da água, acho que já consegue ter um panorama. Privatização, né, é negociada. Privatização tem sido um caminho para transformar, como disse a Thaís, aquilo que nos é de direito, que é uma conquista social, né, transformar isso numa mercadoria. Quem tem, vai na prateleira, pega e leva para casa. Quem não tem, fica sem. O risco à gratuidade do ensino e o risco ao emprego de professores e funcionários estão embutidos dentro da lógica da privatização. Alguém vai dizer: mas não está no projeto. Então, olha a experiência, né? Porque a gente costuma dizer, né, Brizola, que a prática é o critério da verdade. Se a gente quiser saber a verdade sobre as privatizações que já aconteceram na educação, a gente olha os outros casos para a gente ver que aquilo que hoje tem nas escolas de São Paulo, do Paraná, de Minas, de muitos municípios, é o que está reservado para as escolas gaúchas, né? É uma escola precária, uma escola sem democracia, sem diálogo, completamente privatizada, né? Porque a gente já tem o material escolar, a formação pedagógica, a plataforma digital, tudo isso já está privatizado, né? A gente precisa, inclusive, nesse debate maior, que envolve agora, por exemplo, as eleições gerais e a eleição estadual, no plano da educação, rebater essa política que transformou várias questões da escola, né, em mercadorias. Nós temos setores da escola, como da limpeza, monitoria, vigilância e alimentação, que hoje são atendidos por terceirizados, ou seja, uma empresa privada que tira lucro em cima do trabalho dos trabalhadores, especialmente das trabalhadoras, conhecendo as características da educação, né, que tem um contingente majoritariamente feminino. Então, nós não podemos, né, deixar que essa cantilena, né, do governo do Estado, ou, né, essa omissão, essa desinformação, né, passe em brancas nuvens. Né?
CEPER Sindicato tem feito esse trabalho, mostrar que as escolas não precisariam e que o dinheiro que está sendo hoje reservado para as PPPs, para a privatização, tem duas coisas que eu preciso dizer aqui. A primeira, né, Brizola? Antes não tinha. Quando era para ir para direto para a escola pública, não tinha dinheiro. Agora tem. 4,5 bilhões, como disse a professora Thais. Segundo, né, que esse dinheiro poderia ser muito melhor aplicado se fosse dirigido diretamente para as escolas e muito melhor dividido. O DIEESE, através da economista Annelise Manganelli, fez um trabalho excepcional. E lá, né, se mostrou o seguinte, né, que um percentual muito pequeno das escolas do Rio Grande do Sul ia abocanhar um percentual muito grande, né, do orçamento, dos recursos para a educação. Então, não tem como dizer que, como diz, não tem, como diz, não tem caroço sem angu, né? O teu homônimo, né? Não conheço o parentesco, mas o lendário Leonel Brizola tinha uma frase muito boa, né? Tem boca de jacaré, tem rabo de jacaré, tem pata de jacaré e não é jacaré. Claro que é jacaré, né, Brizola? Então, a gente precisa combater isso em defesa dos direitos da cidadania e da nossa condição de cidadão como contribuintes. Nós estamos pagando imposto para ter escola, para ter posto de saúde, para ter brigada militar, para ter estrada, para ter política para agricultura familiar, para transporte. E aí? Nós vamos pagar imposto e não vamos levar nada. Vamos pagar o imposto e ainda tem que pagar, né, o serviço privatizado. Então, o CEPERS tem se colocado nessa linha que é de uma intransigência democrática, de uma intransigência no sentido do bem comum e do interesse público. Tuas considerações, professor Alex Sarati. Retribuir o agradecimento, parabenizar pelo Fogo de Pinho, porque como diz, é um lumiar da resistência e da esperança. Então, a gente sempre tem que elogiar, né, porque não é simples manter um programa com esse teor, com essa qualidade. Então, Brizola, tu está de parabéns, tu e tua equipe, e evidentemente que agradecer a quem também acompanha o programa, que faz o programa se manter vivo. Parabenizar a minha companheira Thais pela condução do 40º Núcleo, sempre muito presente nas nossas atividades. Dizer que, fundamentalmente, nós precisamos, nesse momento, da nossa categoria unida, mobilizada, vigilante, e disciplinada para fazer. Porque essa é uma luta que realmente o campo adversário ele está organizado, ele está decidido. Então nós vamos ter que fazer um enfrentamento à altura. Dizer para os colegas que não são sócios do sindicato que procurem o CEPER Sindicato, na luta pelos seus direitos, na luta pelo direito geral da educação pública, na luta por democracia, por soberania, por desenvolvimento, e finalizar dizendo que, se depender do CEPERS, né, as escolas públicas não serão privatizadas. Havia um dito, houve um momento na Espanha, no início da década passada, em que o governo de plantão atacou severamente direitos de aposentadoria, direitos trabalhistas, atacou a esperança, né, o sonho das pessoas, porque a gente também se move por isso, pelas condições reais, materiais, mas também pelas expectativas. E uma frase me chamou muita atenção, ganhou notoriedade, né, mundial, que dizia que eles que não nos deixaram sonhar, nós não os deixaremos dormir. O barulho do CEPERS vai continuar ecoando pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas. Nós estaremos discutindo dentro das escolas. Fizemos recentemente uma caravana que atingiu mais de 500 escolas, Brizola, que mostra que o CEPERS está presente, mas precisa mais e mais do apoio da categoria, dessa confiança, dessa determinação para dizer não à privatização das escolas públicas em defesa da educação pública.